Olá, pessoal do segundo ano. Nós vamos estar fazendo aqui alguns comentários sobre a aula de NTPPS, certo? Que vocês realizaram na semana passada. Essa aula tem como título uma interrogação. É fácil comunicar-se? E a gente tem dois objetivos. O primeiro, que é promover um estímulo para a prática da boa comunicação, e a busca pela percepção das dificuldades na comunicação verbal, certo? E aí a gente tem um questionamento. O que é comunicação? O que você entende por comunicação? É a forma como as pessoas se relacionam entre si, dividindo e trocando ideias, experiências, sentimentos, informações, modificando mutuamente a sociedade onde estão inseridas. Sem a comunicação, cada um de nós seria um mundo isolado. Então, a gente tem esse conceito sobre o que é comunicação. A comunicação, ela se dá, de forma onde os indivíduos precisem estar se relacionando constantemente. E para que essa comunicação seja realmente eficaz, ela só é quando a compreensão de receptor coincide com o significado pretendido pelo emissor, ou seja, nós, enquanto emissores, temos que transmitir a nossa mensagem de forma que o receptor, quem vai receber a nossa mensagem, possa compreender o que nós estamos falando. Isso nem sempre acontece, mas a gente tem que ter essa preocupação da eficácia na comunicação, certo? E, de acordo com Carvalho, 1995, o ruído é identificado na comunicação humana como um conjunto de barreiras, obstáculos, acréscimos, erros e distorções que prejudicam a compreensão da mensagem em seu fluxo, emissor versus receptor e vice-versa. Isso significa que nem sempre aquilo que o emissor deseja informar é precisamente aquilo que o receptor decifra e compreende. Então, na comunicação existem esses ruídos, quando ela não se faz de maneira eficaz, quando o emissor transmite, mas essa mensagem não é compreendida. Então, há que ter esse cuidado na nossa comunicação. E aí nós temos os tipos de comunicação, que é importante a gente ter um conhecimento a respeito, Tem a comunicação verbal, que é a partir da comunicação oral, que são ordens, pedidos, conversas. A comunicação escrita, que são as cartas, os bilhetes, letreiros, cartazes, livros. Hoje nós temos um número maior que a gente pode considerar como comunicação escrita, que são as várias formas de comunicação pelas redes sociais. Nós temos também a comunicação não verbal, pela postura, que influencia muito numa boa comunicação, como a gente se senta, o corpo inclinado para trás ou para frente, até mesmo a posição dos pés. Então, tudo isso implica numa comunicação também. E tem a comunicação por gestos. Pode ser voluntária, como um beijo ou um cumprimento, mas também pode ser involuntária, como, por exemplo, mãos que não param de rabiscar ou de mexer em algo. Isso é sinal de tensão e ou nervosismo. Então, a gente se comunica com todo o nosso corpo, E a gente tem que ter esse conhecimento, essa percepção, que muitas vezes a gente não tem essa consciência, das várias formas de comunicação.
E aí eu coloquei aqui fatores que facilitam o processo de comunicação: a respiração, usar o tom de voz certo, usar uma linguagem clara e simples, falar pausadamente, empregar palavras e termos conhecidos, nada de falar bonito, diferente, com termos difíceis, escutar, demonstrar interesse, entender a mensagem adequadamente. Obstáculos à comunicação. Dificuldade de expressão, né? Muitos de nossos alunos têm essa dificuldade de se expressar, a parte da timidez, o medo de expressar suas opiniões, escolha inadequada do meio, escolha inadequada do receptor, suposições, atitudes de pouco interesse pelo que o outro tem a dizer, estereótipos e preconceitos, comportamento defensivo e diferenças de opiniões. E aqui, para lembrar, né, foi colocado aqui para vocês o texto Falhas de Comunicação e Vícios de Linguagem, que vocês tiveram acesso e conhecimento a esse texto, vocês puderam ler em casa, né? E para a gente não esquecer, elimine a linguagem negativa, substitui a linguagem negativa pela positiva. E a gente deve descartar algumas coisas, né? O que são as manias linguísticas? Essas manias linguísticas são aqueles termos que a gente tem a mania de ficar repetindo desnecessariamente, né, enquanto a gente fala. Quando essas expressões são usadas, né, quando a gente está se comunicando com as pessoas do nosso convívio, a gente comete muito isso. Quando elas se tornam um problema? Quando essa comunicação ela realmente não é feita de maneira eficaz, né, ao ponto de ser compreendida entre as pessoas do ato da comunicação. E para a gente ter um pouco de atenção, né, a gente deve abominar alguns termos, não dizer outros e substituir por alguns outros termos que soarão melhor no ato da nossa comunicação. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato com a gente. Fiquem todos bem.